Olá, é um prazer estar aqui hoje participando do primeiro encontro online do técnico em nutrição e dietética e gostaria de agradecer já, o convite para poder estar participando aqui com vocês nesse momento, tão difícil e tão diferente de tudo que a gente já viveu, que é esse Covid-19. Então, meu nome é Vanille Pessoa e fui convidada para falar um pouquinho para vocês sobre as ações do Conselho Federal de Nutricionistas durante esse momento da pandemia. Então, deixa eu projetar aqui para vocês, para a gente começar a conversar um pouco sobre o que o Conselho tem realizado durante esse momento, né? Então, que ações o CFN tem realizado nesses últimos 3 meses de pandemia do novo coronavírus? Primeiro, algo que é super importante a gente lembrar e pensar é qual é o papel, qual é a missão do CFN. O CFN tem a grande missão de contribuir para a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável. Para garantir isso, a sua missão, a sua função é de fiscalizar, normatizar e disciplinar o exercício profissional do nutricionista e do técnico em nutrição e dietética, para que essa atuação desses profissionais seja pautada na ética e comprometida com a segurança alimentar e nutricional em benefício da sociedade. Isso é super importante para a gente entender o que é pertinente ao CFN desenvolver. Vale a pena a gente lembrar que nós hoje somos mais de 150 mil nutricionistas, mais de 19 mil técnicos em nutrição e dietética e temos hoje mais de 36 mil pessoas jurídicas, inscritas no Conselho. O Conselho Federal de Nutricionistas, ele é composto por um sistema, na verdade, composto por 10 regionais, e aí a gente pode ver no mapa a localização onde está, quais são os estados que compõem cada regional. Nós aqui que estamos na Paraíba, nós compomos o CRN6, que é formado por 7 estados do Nordeste. Então, o CFN ele é uma autarquia federal que não tem fins lucrativos, ele tem essa função, como eu já falei, de normatizar, disciplinar e fiscalizar, e compete ao CFN criar resoluções e outros atos que disciplinem a atuação dos conselhos regionais de nutricionistas. Então, ao conselho está o objetivo, a incumbência de criar resoluções para normatizar a profissão. Então, o que a gente tem feito ao longo desses últimos 3 meses de pandemia? Uma das primeiras ações que foi lançada nesse período foi o CFN Cast, que é o podcast do CFN. Você sabia que o seu conselho tem um podcast? Pois é, está disponível tanto no Deezer quanto no Spotify e já tem alguns episódios que você pode acessar. Então, desde o dia 10 de março que lançamos o CFN Cast e ele tem essa função de trazer informações, como ele iniciou bem nesse período de pandemia, ele vem trazendo informações sobre a nutrição, sobre a alimentação, sobre o que é pertinente à profissão do nutricionista e do TND, lá no podcast. Então, todos vocês estão convidados a conhecer. Essa foi uma das primeiras ações que o CFN realizou já nesse momento de pandemia. Nós lançamos também, ainda em março, algumas orientações gerais voltadas para a população. Não sei se vocês estão lembrados, eu acho que esse período de pandemia, a gente tem uma sensação que já faz 1 ano que a gente está em pandemia, Então, a gente está no mês de junho, desde março que estamos vivendo essa instabilidade, e quando tudo começou, imediatamente, a unidade técnica, junto com
com os conselheiros, com todas as pessoas que fazem parte do CFN, começaram a se mobilizar para trabalhar em materiais que fossem informativos relacionados ao novo coronavírus. E aí, lá nas nossas redes sociais, vocês podem acessar esses primeiros materiais que foram construídos com orientações iniciais para a população, ainda em março. Em 16 de março, ainda nesse primeiro mês que começou o isolamento físico, né, o momento da gente ficar mais em casa, foi lançada uma nota sobre o coronavírus, que está lá também disponível nas nossas redes sociais. Então, o CFN começou a se preocupar com todo esse processo de orientação sobre orientações básicas sobre como se portar como nutricionista e como o TND se portar diante desse momento de instabilidade e de pandemia, né? Então, uma das coisas que foi muito forte, eu não sei se vocês lembram bem no início da pandemia, foi um boom de informações relacionadas à alimentação, que para fortalecer o sistema imunológico, e aí vem um monte de informações, né, de pessoas falando com promessas milagrosas, sobre terapias nutricionais, prometendo curar o coronavírus ou mesmo garantir que a pessoa não pegasse. E aí a gente teve todo esse trabalho dentro do CFN de construir informações e materiais orientando o nutricionista e a população em relação a isso. E foi o momento da gente fortalecer bastante o uso do guia alimentar para a população brasileira, né? Percebemos a importância que é conhecer sobre os alimentos de verdade. E aí a gente trabalhou nessa nota essas orientações à população em relação ao consumo de alimentos. Ainda em março, também lançamos alguns cards relacionados a medidas preventivas da pandemia, né? Foram construídas 4 medidas preventivas voltadas para a recomendação dos conselhos regionais, para que os regionais pudessem oferecer aos profissionais nutricionistas e TND as informações pertinentes a esse momento, né? Foi ainda nesse primeiro mês de isolamento a orientação sobre trabalho remoto, sobre como fazer o regional, né, trabalhar durante esse período. Não poderia ter recomendação de fechar tudo, então criamos orientações sobre medidas preventivas direcionadas aos regionais. Isso ainda em março. 18 de março foi lançada a resolução 645. A resolução 645 ela veio no sentido de alterar os prazos de pagamento da anuidade de 2020. Isso já pensando nas demandas e nas dificuldades que a gente já estava percebendo que ia acontecer. Em março a gente não sabia quanto tempo ia durar, como a gente não sabe até hoje. Então já foi começado a pensar pela gestão como minimizar danos aos profissionais. Então, em março já a 645 foi lançada. Ainda em março teve a 646, que trouxe teve uma grande repercussão, que foi a autorização para assistência nutricional por meio não presencial, com prazo definido até 31 de agosto de 2020. Então, essa resolução ela veio suspender um artigo específico do Código de Ética do Nutricionista, permitindo que o profissional possa fazer as consultas pela forma remota, né, na modalidade online, pensando nessa impossibilidade do profissional estar presencialmente com seus pacientes, com seus usuários, com seus clientes. Todas essas informações que eu estou passando para vocês, tem um link encurtado aqui na apresentação que vocês podem ter acesso. E tudo está disponível no site do CFN e nas redes sociais, Facebook e Instagram. Então, essa foi uma medida também desenvolvida pelo CFN nesse momento de pandemia. Ainda em março, nós também trouxemos algumas recomendações sobre a atuação dos nutricionistas e do TND nesse enfrentamento ao novo coronavírus. Então, foi feito um material que está disponível no site desde março, já com esse objetivo de proteger a saúde dos profissionais da área e da população em geral, né?
pensando em estabelecer condições de trabalho para quem está envolvido nessas atividades essenciais. A gente sabe que o nutricionista, o TND, são profissionais da área de saúde e que são essenciais, né? Nesse momento de pandemia, muito essenciais. Muitos serviços de saúde e de assistência social e de educação que está lá o profissional inserido, o TND e o nutricionista, permaneceram abertos e a gente precisava criar, né, recomendações de como esse profissional, né, se proteger nesse momento de pandemia. Então, isso, em março, nós lançamos essas recomendações. Ainda em março, nós tivemos ainda resoluções publicadas no sentido de prorrogar esse período de teletrabalho, de prazos administrativos e de recomendações aos CRNs, porque a pandemia continuava, né? No final de março, o CFN ele assinou junto com outras entidades, com outras organizações da sociedade civil, um documento, né, uma carta intitulada de Garantir o Direito à Alimentação e Combate à Fome em Tempos de Coronavírus. A vida e a dignidade humana em primeiro lugar. Como a gente viu que a missão do CFN é primar pelo direito humano à alimentação adequada e saudável, nós somos signatários dessa carta no sentido de cobrar e de estar acompanhando essa garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável às populações, às pessoas, aos brasileiros, né? Com a extinção do CONSEI, a gente perdeu um órgão muito importante que fazia esse acompanhamento muito de perto. Então, o CFN esteve perto agora de toda essa mobilização que estava, né, voltada para o direito humano à alimentação adequada e saudável. Também lançamos notas, né, uma recomendação em março sobre a graduação, né, em nutrição durante a pandemia. Vocês podem encontrar essa nota lá no site. Ainda em março, tivemos a resolução 647, que alterou mais uma vez os prazos para pagamento de anuidade de 2020 para a pessoa física e para a pessoa jurídica, também no intuito de minimizar os danos causados, né, pela dificuldade de trabalho, de renda durante esse período da pandemia. Também criamos uma página específica do CFN só para o coronavírus, que vocês podem ter acesso no site, e lá está desse jeito, bem arrumadinho, todas as resoluções, manuais, leis, notas, tudo que está pertinente ao coronavírus, nós fizemos uma organização numa pasta e disponibilizamos lá no nosso repositório, lá no nosso site. Dia 31 de março foi o Dia Mundial da Saúde e Nutrição e realizamos uma campanha, né, com o tema O Tempo da Saúde é Agora, muito pertinente para essa fase do coronavírus, onde a gente mais do que nunca teve que estar discutindo sobre saúde, sobre alimentação e a importância disso, né, para a vida dos indivíduos. E aí vem a importância dos profissionais nutricionistas e TND. Em abril, nós tivemos mais uma vez a necessidade de divulgar essa prorrogação de teletrabalho, prazos administrativos e recomendações aos CRNs. Tivemos um guia de orientações aos profissionais, né, aos TNDs e aos nutricionistas, que está lá disponível também no site do CFN, sobre a portaria 639 do Ministério da Saúde, que dizia respeito ao programa O Brasil Conta Comigo. Então, o CFN reuniu, fez um manual de orientação, né, um guia de orientação sobre o programa, sobre a portaria, para que os profissionais pudessem estar a par do que estava acontecendo no Ministério da Saúde. Em abril também nós tivemos fizemos a resolução 648, né, que trata, né, em caráter excepcional das resoluções sobre inscrição de profissionais e sobre documentos de identidade. Então, essa resolução é super importante vocês conhecerem, porque ela diz respeito às documentações, né, a inscrição no conselho, e que teve que ser reformulada, teve que ser lançada, na verdade, a resolução por conta dessa situação da pandemia. Então, é muito importante que vocês conheçam a 648, que diz respeito a isso. Também fizemos a divulgação
de resolução e cartilha do FNDE sobre a execução do PNAE durante a pandemia. Nós tivemos alterações em como executar o Programa Nacional da Alimentação Escolar e nós sabemos da imensa importância do nutricionista e do TND nesse programa e foi lançado, né, uma cartilha onde nós estivemos compartilhando e apoiando essa ação do FNDE. Ainda em abril, também tivemos a formulação da resolução 651, a 651, que permite o uso de videoconferências nas sessões presenciais do plenário, né, do CFN, porque a gente tinha, inclusive, uma eleição de nova diretoria para acontecer. Precisávamos criar uma resolução para que tivesse eleição virtual, né, por videoconferência. Fizemos e lançamos e teve a eleição e já estamos com o pleno até o final do próximo ano, que é quando o nosso mandato termina. Ainda em abril, fizemos uma nota em conjunto, né, com o FNN, com a Federação, em apoio, né, pela defesa do emprego e da renda dos nutricionistas e dos TNDs. Muito importante discutir sobre isso. O tempo é curto hoje, eu não vou poder me alongar, mas eu acho que vocês devem conhecer essas notas que foram publicadas. Acessem para que vocês tenham noção do que o conselho de vocês está fazendo e brigando em relação à profissão de vocês. Ainda em abril, também foi disparado, né, algumas informações via SMS para TNDs e nutricionistas. Foi a primeira vez que o CFN teve esse tipo de ação. Então, estamos vendo se vai dar certo, mas foi na pandemia que nós fizemos pela primeira vez. Em maio, nós tínhamos lançado a recomendação, né, para graduação, lá no início da pandemia, em março. Em maio, com as novas portarias, com novas documentações relacionadas à graduação, precisamos elaborar uma nova nota, e aí, dia 27 de maio, nós lançamos uma nova nota que falava sobre estágios, atividades práticas, discutia um pouco sobre o uso das teleconsultas em nutrição e antecipação de colação de grau. Então, você pode acessar lá também no site, lá no Instagram do CFN, informações relacionadas a isso, a nota que foi publicada em maio. Nós já vamos ter uma nova nota já pertinente à portaria 544, que fala de estágios, que vocês também podem acessar no Instagram e no site do CFN. Tivemos agora, em junho, né, a resolução 656, que é sobre a prescrição dietética de suplementos alimentares pelo nutricionista. Então, um trabalho árduo de uma comissão, de um GT, e aí vocês podem acessar a nova resolução. E quem quiser se aprofundar e conhecer um pouco mais, nós tivemos agora, no dia 19 de junho, uma live com a doutora Silvia Cosolino, que é conselheira do CFN, juntamente com a Sula de Camargo, que é nutricionista e participou, né, do GT de elaboração da resolução, e que fizeram uma live que vocês podem acessar, está salva lá no Instagram, para que vocês conheçam um pouco mais sobre essa resolução que foi lançada durante a pandemia relacionada à prescrição de suplementos. Além disso, né, durante todo esse período de pandemia, estivemos divulgando todas as iniciativas do Ministério da Saúde, do FNDE, pertinentes ao trabalho do nutricionista e do TND. Nós tivemos, durante todo esse período de pandemia, divulgação dos protocolos, pareceres sobre terapias nutricional, em relação ao enfrentamento do Covid-19. Está tudo organizado também em uma pasta dentro do site do CFN, que você pode acessar e facilitar o teu trabalho na hora que você estiver fazendo alguma pesquisa relacionada ao tema. Durante todo o período também fizemos a divulgação da publicação de materiais com outros parceiros que lançaram em relação ao Covid-19. Durante toda essa pandemia, até agora, nós estamos em reuniões, fizemos reuniões de plenária, nós fizemos reuniões de diretoria, de todas as comissões. O CFN é dividido por comissões. Então, por exemplo, a comissão que eu coordeno hoje, a Comissão de Formação Profissional, teve várias reuniões. A gente continua em trabalho intenso relacionado não só às questões do Covid, como às questões que a gente já tinha planejado no nosso cronograma de trabalho para o ano. Então, o CFN está em pleno trabalho, trabalhando bastante em prol da categoria, e eu queria muito compartilhar e dizer isso a vocês, né?
Nós também fizemos diversos cards, né, apoiando e homenageando esses profissionais TND, nutricionistas que estão aí na linha de frente durante esse momento de pandemia, que estão aí fazendo essa profissão, né, fazendo o nosso trabalho ser visto e mais valorizado pela sociedade. Então, fizemos vários cards de homenagem. Também tivemos algumas datas comemorativas ao longo desse período de pandemia, em que a gente vai também criando cards. Cada card desse é uma demanda que a Comissão de Comunicação, junto com a Unidade de Comunicação, elabora e lança lá nas nossas redes sociais. Também, né, queria compartilhar com vocês um pouco sobre tudo que a gente respondeu ao longo desses 3 meses de pandemia. Nós temos um Fale Conosco que recebe e-mails diariamente, a gente recebe todos eles, né? A gente responde todos eles, e aí só para vocês terem ideia sobre quais são os temas que foram mais questionados durante esse momento. Vocês podem acessar o Fale Conosco a qualquer momento para qualquer pergunta ao CFN. Também, durante a pandemia, não paramos, né, de fazer o que a gente chama de incidência no Poder Legislativo, que é acompanhar, né, toda a pauta legislativa no Congresso e no Senado que seja pertinente à profissão, ao TND, ao nutricionista. Então, o Congresso, né, criou essa Comissão Externa de Combate ao Coronavírus e tem vários projetos de lei que vão tramitando, vocês veem, né, vai saindo no jornal. E o CFN tem uma pessoa específica para estar acompanhando isso. Então, estivemos elaborando notas públicas relacionadas a PLs, né, a projetos de lei, a este, por exemplo, que dispõe sobre o pagamento de adicional de insalubridade para os profissionais da área de saúde. O CFN esteve acompanhando e presente nisso. Tem acompanhado outras demandas da Câmara e do Senado. Então, medidas provisórias, projetos de lei, tudo que for relacionado à nutrição, à alimentação, ao profissional TND e ao nutricionista, o CFN está ligado, de olho, acompanhando, para que sejam tomadas para que essas leis, né, elas sejam acompanhadas e criadas para fortalecer a profissão. Então, saiba que seu conselho está lá, brigando e acompanhando toda essa tramitação no Poder Legislativo. Por fim, o que eu queria compartilhar com vocês é a gente, na campanha, né, agora do Dia do TND, nós fizemos 10 lives, né, com presença de um conselheiro federal, de um conselheiro do regional e um TND. Então, aqui já algumas lives que aconteceram quarta-feira, né, mas que todas estão salvas no canal do YouTube do CFN, então você pode procurar lá, todas as lives vão estar lá disponíveis para vocês assistirem, essas que já passaram de quarta-feira, aqui foram as de quarta, aqui as de sexta-feira, né, as que acontecerem, as que vão acontecer, para que vocês também possam acompanhar. E eu queria parabenizar, né, o Dia do Técnico em Nutrição e Dietética, a nossa campanha do CFN em relação ao Dia do TND, ela diz respeito a uma equipe, né, trazendo a importância de trabalhar em equipe. Quando a gente trabalha junto, a gente é mais forte, a gente consegue melhores resultados. Então, eu queria parabenizar a todos vocês, TNDs, que fazem dessa profissão o que ela é, né? Que trabalham com ética, com responsabilidade, com compromisso. Aqui está todas as redes sociais onde vocês podem acessar tudo isso que eu falei, né? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e o site. O CFN tem uma rede bem extensa que vocês podem entrar em contato, podem ter acesso a todo esse material que eu falei. Queria agradecer muito, né, ao convite para estar aqui com vocês hoje e dizer que juntos nós somos realmente mais fortes. Então, nós estamos passando pelo um momento extremamente diferente das nossas vidas, de muita instabilidade, a gente não sabe quando acaba, não sabe o que vai acontecer amanhã, mas o que a gente sabe é a importância
da nossa profissão e do nosso trabalho. Então, você, TND, tenha certeza da importância do seu trabalho, realize-o com ética, com compromisso, que eu tenho certeza que a gente só tem a ver a profissão se fortalecer e se estabelecer. Então, tenho muito orgulho e muita honra de estar aqui hoje participando com vocês desse evento online. Espero que a gente consiga todos e todas saírem, né, o mais rápido possível desse estado de pandemia, que dias melhores cheguem para que a gente possa estar sempre trabalhando pelo direito humano à alimentação adequada e saudável de todos os brasileiros. Muito obrigada.